Bem, pessoal, vamos aí a mais uma aula, né? Aula 7 de equações e inequações exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Bem, então, para a gente resolver uma equação exponencial, a gente tem sempre que ter a ideia de deixar os membros, né? Os dois membros da equação na mesma base, né? Porque você, consequentemente, vai ter uma equação envolvendo uma potência, né? E aí você vai ter que deixar tudo na mesma base. Vamos analisar esses exemplos aqui. Por exemplo, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Nesse caso, a gente vê aqui que a gente tem uma equação exponencial, porque nesse primeiro membro a gente tem uma potência aqui, né? Que a gente quer conhecer o valor de x. Como a gente não tem aqui dos dois lados uma potência, né? A gente vai ter que transformar esse 81 aqui para uma potência. Então, a gente vai fatorar o 81, certo? Lembrando que 81 aqui é a soma dos algarismos dá 9, então é divisível por 3. Então, a gente vai sair dividindo aqui, fatorando o 81. 81 por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 81 é, na verdade, 3 a quarta, certo? Então, agora você tem uma equação onde você tem uma potência no primeiro membro e uma potência no segundo membro, todos eles com a mesma base, certo? Que aqui a base é 3. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente simplificar aqui a base, né? E igualar, então, os expoentes. Igualando os expoentes, a gente tem uma equação do primeiro grau, x menos 1 igual a 4. Então, bastando isolar o x aqui, né? Passando esse menos 1 para o segundo membro, né? Se está subtraindo, passa somando. Então, o x vai ser igual a 5. A solução aqui, então, é o 5, que vai satisfazer, então, essa igualdade aqui, certo? Vamos para a letra B aqui, onde a gente tem números racionais e radiciação aqui, né? Na equação. Então, como a gente sabe, a fração aqui, nesse caso o meio, né, a gente pode transformar para uma potência, né? Nesse caso aqui, 2 elevado a menos 1, né? Porque a gente sabe que quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, certo? Então, aqui nesse caso é 2 menos 1 elevado a x. Nesse outro caso aqui, a gente vai tentar transformar aqui essa raiz para uma potência também. Então, raiz cúbica de 4, mais 4 é 2 ao quadrado, né? E antes disso, a gente pode até, inclusive, fazer aquela propriedade que eu falei para vocês na aula passada. Aqui é raiz cúbica de 4. Quem é o expoente do 4? É 1 aqui, não está aparecendo, mas existe 1. E o índice da raiz é 3. Então, isso aqui é 4 elevado a 1/3, certo? A gente já está quase lá, porque aqui a nossa base é 2 e aqui a nossa base do expoente é 4, né? Da potência é 4. Então, a gente vai fatorar novamente o 4, que a gente sabe que é 2 ao quadrado, certo? E aqui a gente vai fazer potência de potência, né? Repete a base e multiplica-se os expoentes. Então, aqui menos 1 vezes x dá menos x. E aqui nessa outra parte, a gente vai multiplicar também, né? 2 vezes 1/3 dá 2/3, certo? Então, a gente chegou no momento na equação em que nós temos nós temos potências dos dois membros, sendo que tem a mesma base, que é 2. Então, a gente pode simplificar aqui a base e igualar os expoentes. Então, aqui nesse caso, menos x igual a 2/3. Como a gente quer saber o valor de x, multiplica tudo por menos 1. A gente tem, então, que o x é menos 2/3. Então, a solução é menos 2/3, ou seja, menos 2/3 vai fazer essa igualdade aqui verdadeira. E aí, mais um exemplo para vocês tirarem todas as dúvidas, aqui quando a gente tem números decimais, né? Como é que a gente vai fazer, então, para conseguir solucionar uma equação exponencial, tá? Aqui a intenção é transformar o número decimal para fração. Então, aqui nesse caso, 0,75 é 75 sobre 100, certo? É elevado a x igual a 9 sobre 16. Percebo que no segundo membro eu não mexi, tá? A gente só está trabalhando aqui com esse número decimal, transformou para fração. Agora a gente pode simplificar, porque a gente sabe que 75 e o 100 são múltiplos de 25. Então, a gente simplifica aqui por 25, 75 por 25 dá 3. 100 por 25 dá 4. Então, a gente só está mexendo no primeiro membro aqui por enquanto, o segundo membro permanece intacto.
Agora, nessa outra fase aqui, a gente vai lembrar das potências. Por exemplo, o 9 fatorado é 3 ao quadrado. O 16 fatorado é 4 ao quadrado, certo? E a gente pode aqui também estar trabalhando com a propriedade, né, distributiva da potência quando a base é racional. Então, se aqui está 3 ao quadrado e aqui também está 4 ao quadrado, tem o mesmo expoente, então a gente pode pegar 3 quartos elevado ao quadrado. A gente pode perfeitamente fazer isso utilizando as propriedades de potência, tá? E percebo que agora a gente já tem uma equação onde as bases são iguais, nesse caso aqui 3 sobre 4, 3 sobre 4. Então, a gente pode simplificar aqui as bases e igualar os expoentes. Então, x igual a 2, então a solução é 2, certo? Então, na equação exponencial não tem mistério, vocês têm sempre que igualar os membros para que tenham a mesma base, tá? Então, aí, no caso, você vai recorrer à fatoração, relembrar as propriedades de potência, tudo isso vai ter que estar aí na cabeça de vocês para vocês resolverem essa equação exponencial. No caso da inequação, pessoal, a gente tem que lembra que a gente já falou de função exponencial anteriormente. Então, lembra que o gráfico da função a elevado a x, aqui y igual a elevado a x, quando a é maior do que 1, ou seja, quando a base é maior do que 1, o comportamento do gráfico é crescente, ou seja, quanto maior é o x, maior é o y, tá? E ela vai sempre ter esse mesmo comportamento, tá? E já no caso, quando a função é exponencial y igual a elevado a x, que a base estiver entre 0 e 1, o comportamento do gráfico muda, ele vem agora para essa parte decrescente. Então, quanto maior é o x, menor é o y, tá? Então, esse comportamento do gráfico aqui é que vai solucionar que vai fazer a solução aqui da inequação, tá? Então, a gente tem esses dois casos, quando a base estiver entre 0 e 1 e quando a base for maior do que 1. O que vai acontecer? Quando a base for maior do que 1, a desigualdade permanece, ou seja, a desigualdade que está valendo para as potências vai valer também para o expoente. Quando a base estiver entre 0 e 1, aí a gente já vai ter um comportamento diferenciado, né? O sinal entre as potências não vai ser o mesmo, a gente vai ter que trocar o sinal, então, para o expoente. Vamos verificar aqui os exemplos. 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Novamente, aqui a gente tem que igualar os membros, tá, pessoal? Sempre da mesma maneira. Então, a gente vai fatorar o 32, tá? Então, a gente sabe que o 32 é 2 a quinta, né? 2 a quinta, fatorando 32, certo? Então, aqui a gente só reescreve. 2 elevado a x mais 7 menor que 32 vai ser o quê? 2 elevado a x mais 7 menor que 2 a quinta. Pronto, já temos a mesma base nos membros, né? Nos dois membros. Então, aqui, ó, perceba que a gente pode simplificar igual como lá na equação, e pelo fato da base ser maior do que 1, no caso aqui a base é 2, então é maior do que 1. Então, essa desigualdade aqui de menor, ela vai passar também para os expoentes. Então, vai ficar como? X mais 7 menor do que 5, ou seja, a desigualdade prevaleceu, não alterou para os expoentes, tá? Então, é sempre essa a ideia. E aqui a gente resolve na equação do primeiro grau, né? X mais 7 menor que 5 vai dar x menor que 5 menos 7, x menor que menos 2. Então, essa é a solução aqui no caso do intervalo, né? Se a gente quiser representar o intervalo real, aqui está o menos 2, bolinha aberta, porque não entra igual. E à esquerda do menos 2, então, qualquer número menor que menos 2 vai satisfazer essa desigualdade aqui, certo? Nesse outro exemplo, pessoal, percebo que nós já temos aqui 1/3 elevado a x ao quadrado menos x maior do que 1/3 elevado ao quadrado. Nos membros, né, nós já temos a mesma base. Ó. Já temos a mesma base. No entanto, a base é 1/3, que é 0,333, que é menor do que 1. Né? Maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, está entre 0 e 1. Isso significa que se a gente fosse trabalhar isso como função, a função seria
decrescente, ou seja, quanto maior o x, menor é o y. Então, por causa desse comportamento do gráfico, a gente vai pegar essa desigualdade e modificar para os expoentes, certo? Então, vai ficar o quê? X ao quadrado menos x, trocou o sinal de maior para menor, né, por causa da base C estar entre 0 e 1, menor do que 2. E aí você vai solucionar essa inequação aqui, que é do segundo grau. Passa todo mundo para o mesmo membro, x ao quadrado menos x menos 2 menor que 0, plota o gráfico, né? X ao quadrado menos x menos 2, a gente percebe que tem duas raízes, que é menos 1 e 2, certo? E a gente vai pegar o sinal da função que é negativo. Então, a gente sabe que tudo que está acima do eixo do x é positivo, abaixo do eixo do x é negativo. Então, o intervalo que a gente vai pegar aqui é o negativo, né? Entre menos 1 e 2. Então, x pertence aos reais, tal que o x é maior do que menos 1 e menor do que 2. Tá? Então, qualquer número nesse intervalinho aqui que está em vermelho vai satisfazer a inequação. Então, aqui o importante frisar é que numa inequação exponencial, você vai novamente ter que igualar aí as bases, né? E ter o cuidado de, se a base for maior do que 1, a desigualdade permanece para os expoentes. Se a base estiver entre 0 e 1, a desigualdade muda, tá? Se é maior, fica menor para os expoentes, sempre dessa forma, tá? As equações logarítmicas também têm a mesma ideia, tá? Sempre igualar o logaritmo dos dois lados, ok? E aqui nesse caso você ainda vai ter um procedimento que é verificar a condição de existência do logaritmo, porque sempre o logaritmando tem que ser maior do que zero, tá? Então, nesse caso desse exemplo aí que a gente está vendo, log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 igual a 1 mais log de x menos 2 na base 3. Então, a gente vai ter que aqui relembrar as propriedades de logaritmo, que a gente já viu na aula passada, certo? Lembrando que 1 sempre pode ser colocado, a gente vai ter que igualar aqui todos os logaritmos. Então, perceba que aqui todo logaritmo está na base 3, base 3. Então, esse 1 aqui a gente vai ter que passar também para a base 3. Então, relembrando da propriedade, a gente sabe que o log de qualquer número nessa mesma base vai dar 1. Então, aqui, como eu quero tudo na base 3, eu vou fazer o quê? Vou substituir o 1 por log de 3 na base 3, que eu sei que é 1, certo? A gente vai resolver aqui, primeiro, depois a gente vai ver a condição de existência, tá? Então, log de x ao quadrado menos 3x menos 1 na base 3 igual, o 1 se transformou aqui no log de 3 na base 3, mais log de x menos 2 na base 3. Nesse segundo membro aqui, perceba que a gente tem uma soma de logaritmos e todos eles estão na mesma base. A gente sabe que soma de logaritmos se transforma numa multiplicação, né? Então, vai ficar log de 3 vezes x menos 2 na base 3, certo? No primeiro membro eu não mexi em nada. E agora sim, já que tem o logaritmo dos dois lados, né, na mesma base, a gente pode simplificar aqui e só verificar o que está acontecendo com o logaritmando. Então, eu vou igualar aqui, x ao quadrado menos 3x menos 1 igual a 3x menos 6 fazendo a distributiva aqui, tá? Passando todo mundo para o mesmo membro, a gente vai ter uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 6x menos 5 igual a 0. Fazendo aí o Bhaskara, a gente vai encontrar as raízes, 5 e 1, certo? Só que a gente tem que verificar se esses valores vão estar aí satisfazendo a condição de existência do logaritmo. Então, percebo que nesse primeiro caso aqui, ó, a condição de existência para esse primeiro logaritmo é que x ao quadrado menos 3x menos 1 seja maior do que 0. Plotando o gráfico de x ao quadrado menos 3x menos 1 no GeoGebra, a gente tem aqui a parábola, né, em verde. E aqui as raízes são menos 0,3 e 3,3, que são os pontos A e B aqui no nosso gráfico, tá? Então, percebo que a parte positiva do gráfico é x menor do que esse menos 0,03 aqui, né, para cá, para a esquerda, e a direita desse ponto B aqui, que seria maior do que 3,3, certo?
Nesse outro logaritmo aqui, a gente percebe que x menos 2 tem que ser maior do que zero, ou seja, x maior do que 2. Que a gente tem aqui o gráfico, né, que é uma reta, né, x menos 2 aqui, se a gente for colocar f de x igual a x menos 2, é uma reta. A parte do gráfico que fica acima do eixo do x é positiva, então aqui o x teria que ser maior do que 2. Aqui eu não coloquei o quadro de sinais, mas deveria ter, tá? Na verdade, a interseção dos conjuntos que estão aqui possíveis para essa condição de existência, tá? X maior que 2 e o x maior que 3,3 e x menor do que menos 0,3, tá? Então, todos esses daqui. Só que quando a gente fizer a interseção desses três conjuntos, a gente vai ter que o x só pode ser maior do que 3,3, tá? Vocês fazendo aí direitinho no caderno, vocês vão perceber isso daí. Então, a gente percebe que esse x duas linhas aqui, que foi 1, ele não vai estar enquadrado nessas condições de existência. Então, por isso ele não faz parte da solução. Somente o 5, porque o 5 é maior do que 3,3. 5 está aqui na frente. Então, toda a parte do gráfico que está acima do eixo do x, aqui no caso dessa parábola, vai satisfazer então a inequação aí. Aliás, essa equação. Então, a nossa solução aqui somente é o 5, tá bom? Então, nesse caso da equação logarítmica, a gente tem que resolver a equação igualando os membros, mas também tendo em mente a condição de existência do logaritmo. Para as inequações logarítmicas, a gente também vai relembrar aí o gráfico das funções logarítmicas. Lembrando que se a base do logaritmo for maior do que 1, o comportamento do gráfico é crescente, certo? Quanto maior o x, maior é o y. Se a função logarítmica tiver a base entre 0 e 1, o comportamento do gráfico muda, fica decrescente. Então, ou seja, quanto maior o x, menor é o y. Então, a gente vai ter essas duas condições aí para resolver a inequação. Vamos verificar os exemplos. Log de x mais 1 na base 2 maior do que log de 6 na base 2. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente já percebe que o log de 2 aqui está presente nos dois membros. Tá? E como a base do logaritmo é 2, que é maior do que 1, a desigualdade aqui permanece para o logaritmando. Então, vai ficar x mais 1 maior do que 6, ou seja, permanece a mesma desigualdade, já que a base é maior do que 1. O que nos dá x maior que 5, tá? Aqui, você tem essa solução, mas você ainda vai ter que fazer a condição de existência do logaritmo. Nesse caso aqui, no primeiro membro, a gente tem log de x mais 1 na base 2. Então, x mais 1 tem que ser maior do que 0. Ou seja, x maior do que menos 1, certo? Então, a gente vai fazer aqui aquele quadrinho, interpretando aqui esse conjunto, né? X maior do que menos 1, bolinha aberta aqui no menos 1, porque não inclui o menos 1. À direita do menos 1, porque é maior, certo? A condição 2, que foi a solução mesmo da inequação, x maior do que 5, você vai sempre preservar a ordem aqui, né? O 5 é maior do que menos 1, então o 5 está lá na frente. Bolinha aberta, porque não está incluindo o 5. Maior do que 5, então é a direita do 5, tá? E aqui, para satisfazer tanto a condição de existência quanto a solução da inequação, a gente vai ter que fazer uma interseção entre esses dois conjuntos aqui, tá? Interseção é o que está num e no outro ao mesmo tempo. Então, só pode ser x maior do que 5, ok? Então, nem sempre, pessoal, a solução mesmo vai coincidir com essa interseção aqui desses conjuntos. Então, por isso é interessante sempre fazer essa análise aqui de conjunto para saber se vai estar satisfazendo ou não a inequação, tá? E aí, para a gente verificar aqui uma situação onde a base é entre 0 e 1, né? Aqui eu peguei esse outro exemplo. Log de 3x na base meio maior do que log de 2x mais 5 na base meio. Bem, aqui os livros sempre vão logo para a condição de existência. Eu vou deixar para depois. Vamos primeiro resolver aqui a inequação mesmo, né? Percebo que nos dois membros a gente já tem um log de meio aqui na base meio, né? Dos dois lados. Então, a gente já pode simplesmente simplificar. Como a base é meio, significa que está entre 0 e 1.
Portanto, a desigualdade muda para o logaritmando. Se é maior aqui, vai ficar menor, tá? Então, 3x, que era esse logaritmando aqui do primeiro, menor, trocou o sinal, menor do que 2x mais 5. Por que trocou o sinal? Porque a base está entre 0 e 1, tá? Tem que sempre atentar para esse fato. E aí você vai resolver essa inequação do primeiro grau, né? Passando esse 2x para o primeiro membro, vai ficar 3x menos 2x menor do que 5, portanto, x menor do que 5. Beleza, essa aqui seria a solução? Não, porque tem a condição de existência. Vamos para olhar aqui a nossa inequação. Aqui a gente tem log de 3x na base meia. Então, 3x tem que ser maior do que zero, o que nos dá que x é positivo, né? Maior do que zero. E aqui nesse outro a gente tem 2x mais 5, né, no logaritmando. Também tem que ser maior que zero. Portanto, x maior do que menos 5 sobre 2, tá? A gente vai colocar agora tudo isso em conjuntos. Lembrando, se você quiser fazer uma linha primária aqui para determinar a ordem dos elementos, quais são os números em evidência aqui? O 0, nós temos o 5, que é maior do que zero, e nós temos o menos 5 sobre 2, que é menor do que zero. Então, aqui a gente dispõe os elementos na ordem. E agora a gente vai escrever cada conjunto desse aqui, ó, x maior do que zero, e pinta aqui para saber qual é o intervalo que está satisfazendo. Lembrando, maior não inclui o zero, por isso a bolinha é aberta. X maior do que menos 5 sobre 2. Cadê o menos 5 sobre 2? Então, é à direita do menos 5 sobre 2, bolinha aberta. X menor do que 5. Pego 5, menor do que 5 à esquerda. Bolinha aberta também. Então, agora a gente, plotando todos esses conjuntos aqui, né? A gente vai fazer agora a interseção desses três conjuntos. Porque a gente percebe que só esse intervalinho entre 0 e 5 aqui que está contido em todos os outros. Portanto, a solução é exatamente essa. X pertence aos reais, tal que o x é maior do que 0 e menor do que 5. Ou seja, está entre 0 e 5, não incluindo os extremos, tá? Então, sempre é importante fazer esse quadrinho aqui para verificar a condição de existência juntamente com a solução da inequação, ok? Para as equações trigonométricas, nós temos que ter em mente o quê? O ciclo trigonométrico, pessoal, que a gente já fez isso na aula passada, tá? O ciclo vai conter todos os ângulos que a gente vai precisar aqui, certo? Lembrando que o eixo do x vai ser relacionado com o eixo dos cossenos e o y relacionado com o eixo dos senos, certo? E aí a gente vai sempre ter que lembrar de alguns fatos importantes. Por exemplo, aqui, que é o π sobre 2, 90 graus, né? Seno de 90 é 1, né? Cosseno de 0 é 1. E assim, você vai ter que relembrar alguns fatos sobre esses principais ângulos que a gente tem aqui no ciclo trigonométrico. Vamos verificar aqui, por exemplo, seno de 2x igual a 1. Quero saber qual é o valor de x que vai tornar a minha equação verdadeira, certo? Não se ligando nesses 2x aqui, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o ângulo cujo seno é igual a 1? Então, a gente olha para o ciclo trigonométrico, lembra que o seno é relacionado com o eixo y, tá? Lembra que o eixo y tem a parte positiva do y, tem a parte negativa do y. Nesse caso, como é um positivo, a gente só vai pegar a parte de cima. Então, esse ângulo ele só pode estar no primeiro ou no segundo quadrante, né? A gente já vai descartando aí as possibilidades. Então, se o ângulo está entre o primeiro e o segundo quadrante, qual é o ângulo entre 0 e π que dá 1? É o π sobre 2, né? Porque a gente sabe que o seno de 90 é 1, certo? Então, você já vai fazer uma analogia. Se o seno de π sobre 2 é 1, então esse 2x aqui, ele vai ter que ser... Ele só pode ser um múltiplo de π sobre 2, né? Ou ele pode ser o π sobre 2, ou, na verdade, ficar fazendo um giro aqui de 2π, porque
A cada 2π, ele volta para o mesmo ângulo. Deu um giro completo, volta para o mesmo ângulo. Então, todos esses caras que vão dar o giro e voltar para o π sobre 2, vai ser uma solução dessa equação, certo? Então, por isso que a gente fala o seguinte, bem, se o seno desse ângulo aqui que a gente está querendo saber é igual a 1, ele tem que ser π sobre 2 mais um giro de 2π. Ou seja, mais k vezes um giro de 2π. Essa é a ideia. Então, aqui, a gente vai dizer o seguinte, esse 2x aqui, ele vai ser π sobre 2 mais k vezes 2π. Ou seja, esse k, pessoal, é um número natural, maior do que zero, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, que é a quantidade de giros que você vai fazer aqui no ciclo trigonométrico para que ele volte para esse mesmo ponto, tá? Então, 2x igual a 90, né, que é π sobre 2, mais k vezes 2π, que é 2kπ. E aqui só é efetuar essa conta, então, para saber o valor de x, ó. π sobre 2 mais 2kπ sobre 2, né, porque esse 2 estava multiplicando x. Fazendo a continha aqui, a gente percebe que o x tem que ser π sobre 4 mais k vezes π. Essa é a solução, então, da tua equação trigonométrica, ok? Então, aqui a recorrência sempre vai ser ao ciclo trigonométrico. Vocês têm que estar por dentro aqui desses principais ângulos, principalmente esses que estão sobre o eixo, né? O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, eles vão ser interessantes para resolver esse tipo de cálculo, tá? Vamos analisar aqui essa outra equação. 2 vezes seno ao quadrado de x mais 3 vezes seno de x menos 2 igual a 0. Nós temos uma equação onde a gente percebe que o seno de x aqui é que é a nossa variável, né? Vamos dizer assim. E a gente pode fazer uma substituição aqui para ficar mais simples. Vou chamar seno de x de t. Então, reescrevendo a minha equação, nós vamos ter 2t ao quadrado mais 3t menos 2 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau. Vou resolver por Bhaskara para achar quem são os valores possíveis desse t aqui, né? A gente encontra as raízes. T igual a meio ou t igual a menos 2, tá? Você vai resolver por Bhaskara, vai achar as raízes dessa equação. E aí, então, a gente retorna, porque o t foi só uma substituição que você fez aqui para poder resolver. Então, no lugar do t é seno de x. Então, vai ficar seno de x igual a essa primeira raiz que é o meio, né? Novamente, pessoal, vamos para a análise aqui. Aqui tem que estar com a análise na cabeça, tá? Seno é o eixo y. Como esse seno tem que ser positivo, então é a parte superior do eixo y. Então, só pode estar no primeiro ou no segundo quadrante, certo? Agora, a gente vai encontrar aqui dentro do ciclo um ângulo que dá que o seno desse ângulo seja meio. Mas a gente já sabe quem é. É o 30 graus, que é o π sobre 6, né? A gente fazendo construindo o ciclo aqui, a gente vê que é o meio, né? Muito bem. Então, lembra que cada giro no ciclo, ele tem que retornar para esse ponto aqui. Então, eu vou ter que somar mais 2π, né? Mais k vezes 2π, porque 2π é um giro de 360, que ele volta para o mesmo ponto. Mas aí eu posso fazer isso indefinidamente. Eu posso fazer uma volta, duas voltas, 3, 4, 5. Então, para interpretar esse número de voltas, a gente utiliza o k. Então, aqui, ó, o x igual a π sobre 6 mais k vezes 2π, ou seja, 2kπ. Você pode também simplificar isso daqui, né? Sim, peraí. Como aqui seria só no primeiro quadrante, mas como a gente não tem restrição para o cosseno, por exemplo, né? A gente verifica aqui que o seno
Está no primeiro e no segundo. Se fosse no segundo quadrante, qual seria o ângulo que daria também o seno igual a meio? Seria o de 150 graus, que é 5π sobre 6. Então, a mesma ideia. Cada vez que eu dou um giro aqui no ciclo, eu volto para esse ponto. Então, eu tenho que somar mais K vezes 2π, porque 2π é um giro que eu faço no ciclo trigonométrico. Então, 5π sobre 6 mais 2kπ. Então, perceba, já que o seno é positivo, eu tenho que analisar no primeiro e no segundo quadrante. Então, essa análise aqui foi do primeiro quadrante, essa outra análise aqui foi do segundo quadrante, tá? E agora o outro caso aqui, seno de x igual a menos 2. Então, nesse caso, como a gente não tem um arco duplo aqui, a gente sabe que o seno, ele está girando aqui nesse ciclo, né? Então, o único valor que deveria dar negativo aqui seria o menos 1, que seria 3π sobre 2, né? Que é o 270 graus. Mas nesse caso não teria como esse ângulo dar menos 2, tá? Então, nesse caso aqui não existe possibilidades para essa equação. Então, a nossa equação se restringe apenas à primeira aqui. X pertence aos reais, tal que x é π sobre 6 mais 2kπ, ou 5π sobre 6 mais 2kπ. Beleza, pessoal? Então, tentem fazer aí as listas, as dúvidas mandem pelo Google Class ou pelo AVA mesmo, tá bom? E bons estudos!